Eu sou Henrique Cunha Júnior, eu sou engenheiro, eu fiz doutorado em engenharia, eu trabalhei talvez nos grandes projetos no Brasil, eu fui pesquisador sênior, chefe lá do Instituto de Pesquisa Tecnológica do Estado de São Paulo, onde eu tenho muita experiência na engenharia, fiz muita coisa interessante. Além disso, eu trabalho com história e cultura africana, coisa que eu venho desde a minha família, né, desde criança, fazendo. Então, eu aprendi, estudei e trabalhei muito com história africana, sobre um viés que somente quem tivesse algum conhecimento de engenharia poderia estar fazendo. História africana baseado em matemática, história africana baseado em tecnologia, história africana baseada em construções, olhando as cidades africanas, olhando a aventura de cidades africanas que são extremamente originais na sua forma construtiva. As pessoas não sabem história, mesmo as pessoas só sabem história da Europa e mal sabem a história da Europa. Se soubessem bem a história da Europa, eles descobririam que os africanos foram fantásticos no mundo durante pelo menos 4.000 anos. Quando a gente fala de história, a gente fala aí de 6.000 anos, né? Os europeus só aparecem na história atrasados. Eles aparecem na história aí com a tal de Grécia e tudo mais, quando já existia mais de 3.000 anos de civilização africana. De mais de 3.000 anos de civilização africana, dominando a matemática, dominando processos construtivos importantes, né? Então, quando a gente fala de história do Brasil, a gente tem que olhar para a história da África em todos os sentidos, né? Então, por exemplo, materialmente, né, toda a tecnologia do ferro, que foi importante para toda a agricultura, para toda a mineração, para todo o Brasil, é tecnologia africana, né? Até mais ou menos 1700 para 1900, né, os africanos tinham mais tecnologia na área de ferro do que os europeus. Os europeus só vão ultrapassar os africanos por meados de 1800. Né? Então, por exemplo, toda a tecnologia do ferro utilizada no Brasil, ela antes é uma tecnologia importada de lugares, por exemplo, como Congo. Então, as enxadas, ferramentas, tudo que tem de ferro no Brasil, nos primeiros, vamos dizer, 100, 150 anos da história nossa, é importação congolesa, né? Depois, os africanos vêm fabricar aqui. Você tem uma produção, então, de instrumentos agrícolas e tudo, feita no Brasil por africanos, os mestres, né? E depois você vai ter uma geração, então, que aí quando se aproxima os anos 800 para o Império do Brasil, aí sim, aí então a tecnologia é europeia. Mesmo assim, a tecnologia congolesa, durante muito tempo, foi superior à tecnologia europeia, né? Então, quando fala-se de história do Brasil, você vai ver que tudo que se fez aqui, ele se fez baseado em tecnologias africanas.